Finalmente chegou minha vez de testemunhar o milagre de Deus na minha vida e na vida da minha família. Foram longos 9 meses de muita angústia, mas Deus estava comigo em todos os momentos. Bom, começo falando que o nosso casamento não estava às mil maravilhas do mundo, mas não imaginava que estava tão ruim ao ponto de chegar em uma separação. Então, como a maioria das irmãs, a decisão do meu esposo me pegou de surpresa. Tudo começou após voltarmos do carnaval de 2024 da casa dos meus pais. Ele ficou uma semana muito estranho e após essa semana, no dia 23 de fevereiro de 2024, me mandou uma mensagem enquanto ainda estávamos no trabalho, informando que precisávamos conversar sobre a nossa relação ainda aquela noite. E naquela noite informou que gostaria de separar, pois não estava feliz, não me amava mais e que começou a olhar para outras mulheres com outros olhos. Nem preciso falar, minhas irmãs, que meu mundo desabou naquela hora. Já fiquei em jejum forçado, pois não sentia vontade de comer e resolvi não falar nada para ninguém, pois achava que ele poderia mudar de ideia. Emagreci demais naqueles dias. Mas a cada dia ele se afastava mais e mais de mim e inventava mais e mais desculpas para permanecer o menor tempo possível em casa. Era a quaresma da igreja, eu comecei a rezar insistentemente e ele até chegou a voltar atrás na decisão, mas durou apenas uma semana, pois falou que realmente não gostava mais de mim e não tinha como seguir com a nossa relação, mas que gostava muito de mim, me admirava como mãe, mas só isso. Como a maioria, tentei convencê-lo do contrário, mas obviamente sem sucesso. Então tive que comunicar à minha família e amigos próximos. Todos ficaram muito chocados, pois não eram muito de brigar. Meus pais ficaram muito decepcionados, mas me fiz de forte, me recusei a falar sobre o assunto. E no dia 13 de abril de 2024, meu marido saiu de casa. Nesse dia, ainda pedi uma última conversa para que ele me falasse o real motivo que o levou a tomar aquela decisão, mas apenas repetia que era porque não me amava mais. Ele não tinha outra resposta. Após a saída dele de casa, conversando com uma amiga, que inclusive é minha parceira de oração, falei que não tinha desistido da minha família. Então, ela lembrou de um livro que uma pessoa tinha dado a ela quando ela passou pelo deserto. E o livro era o tão falado Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. E ali, lendo aquele livro, foi abrindo minha mente. Até então não sabia que estava dentro de um deserto. Depois, minha amiga me enviou o Instagram da doutora Érica, me inscrevi no canal dela, cheguei até a comprar alguns cursos bem caros, por sinal, e sem nenhum suporte. Mas agradeço muito, pois através deste canal dela, eu cheguei em outros vários canais sobre restauração de casamentos. Comecei a me posicionar em oração e jejum. Minha amiga se disponibilizou a ser minha parceira de oração. Eu sou católica e, como a maioria até passar pelo deserto, tinha somente o título e ocupava o banco da igreja. E minha amiga é evangélica. Sou casada no religioso e civil e ainda não falei, mas tenho um filho lindo de 3 anos, que inclusive é muito apegado ao pai. E sempre ouvia nos testemunhos dos canais que assistia, falando sobre o canal da Sol, e procurei o canal, mas eram somente áudios, mas aqueles áudios me prenderam de uma forma, ficava imaginando aquela mulher loura, bem alta, que também tinha passado pelo deserto, tão sábia. O que mais me chamaram a atenção naqueles áudios eram sempre as palavras de motivação que tudo ia dar certo. Até peguei o bordão dela: fique em paz, pois Deus vai fazer, e realmente Ele faz. Sempre lia nos comentários que era muito difícil entrar no grupo, mas um dia, em meio a muita angústia, resolvi procurar o contato no blog e mandei o e-mail.
Era um domingo à noite de muita solidão, sozinho em casa com meu filho pequeno. Tinha chorado muito nesse dia e com muita vontade de desistir da minha família. São muitos detalhes e esqueci de falar. Moramos, né? Graças a Deus, somente nós três aqui em Fortaleza. Meus pais moram a quase 300 quilômetros de distância e a família dele mora em São Paulo. E na segunda-feira seguinte, na hora do almoço, o Sol me respondeu, fazendo mais algumas perguntas, e em seguida ela já me adicionou no grupo, e foi assim uma virada de chave para mim. Eu já estava posicionada em oração e em jejum, não mandava mensagens para ele, respondia apenas o necessário sobre o nosso filho. Mas ainda sentia muita angústia e a motivação que tinha no grupo, ali convivendo com pessoas que já tiveram seus casamentos restaurados, era uma injeção de ânimo para mim. Passava os finais de semana maratonando os áudios da Sol, alguns deles escutava mais de uma vez, e enquanto isso, meu marido seguindo a vida dele, curtindo, viajando, fazendo o que tinha vontade. E em um determinado momento, minha amiga me chamou para orarmos às 3 horas da madrugada. E ela acordava para orar junto comigo. Ela foi meu porto seguro nesse deserto. Sempre positiva, que Deus ia fazer o milagre. Brinco que ela era meu saco, pois eu enchia demais o saco dela com minhas lamentações. Mas depois, graças a Deus, fui parando de murmurar, mas ficava relatando as coisas para ela, tadinha. Sofreu demais nas minhas mãos, mas sempre cheia de amor e paciência comigo. Durante esses meses, meu marido se aproximou algumas vezes, mas voltava atrás em seguida, e quando recuava, aparecia sempre com uma novidade. Negativa, claro. Se relacionou com outras mulheres e ele me falava, pois na cabeça dele seria menos doloroso eu saber por ele. Imagina, a dor eu acho que era maior, inclusive. Eu resolvi desativar minhas redes sociais, pois, como diz aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. E essa é uma grande verdade, pois após sair das redes sociais, deu uma guinada na minha fé. Tirou assim um turbilhão, uma tonelada das minhas costas. Eu ficava muito ansiosa para olhar o que é que ele tinha postado, o que não tinha postado. E depois disso, eu fiquei mais aliviada. Não vou ser hipócrita em falar que queria passar por um deserto, mas não posso negar que eu precisava passar por esse deserto para ser moldada, mas principalmente para conhecer um Deus que somente ouvia falar. Eu achava que Deus era distante, sabia que era poderoso, mas não sabia que ele se transformaria em um Deus pequeno somente para me alcançar. Nesse deserto, eu pude experimentar todas as formas de bondade e misericórdia de Deus. Ele esteve presente a todo instante. Não vou negar que no início do sofrimento cheguei a duvidar disso, mas à medida que fui conhecendo Deus de verdade, não mais duvidei da sua bondade e misericórdia, e prometi que daria esse testemunho para exaltar esse Deus maravilhoso e poderoso. Que todos tenham a oportunidade de conhecer esse Deus não somente quando a dor bater à porta. E peço a Ele todos os dias que me fortaleça para que nunca mais me afaste dele e de seus caminhos. Mas voltando, meu marido começou a insistir em apresentar nosso filho à OM e eu fiquei desesperada. Pedia por tudo que é mais sagrado que não fizesse isso. Nem falei nada no grupo, pois sei que iam reprovar essa atitude. Mas me angustiava demais saber que meu filho estava tendo contato com a OM. Então, em um momento mesmo de muito desespero, eu fiz a ele um último pedido. Enviei uma mensagem falando que ele podia viver a vida dele, que já tinha entendido que a gente não tinha mais volta, mas queria pedir para que, pelo menos por enquanto, ele deixasse o nosso filho fora da história dele com a OM, que podiam passear, viajar, que eu ficava com o nosso filho com o maior prazer do mundo. E deixei claro nessa mensagem que minha preocupação era somente com o nosso filho, pois ele era muito pequeno, não queria bagunçar a cabecinha dele.
Eu orei a Deus antes de enviar e fiquei em paz, por incrível que pareça. Parece que essa mensagem deu um estalo nele. Em outubro, eu viajei para a casa dos meus pais, pois tinha um aniversário da enteada do meu irmão. E antes de ir, acho que uns 3 dias antes, ele falou que quando eu voltasse dessa viagem, queria muito conversar comigo sobre a nossa relação. E eu estava tão em paz que eu não fiquei ansiosa para saber o que ele ia falar. A minha amiga criou mil e uma expectativas e eu nem criei nenhuma expectativa. Durante a viagem, ele mandou uma foto da aliança, aquelas fotos que ficam somente de visualização única. Quando eu voltei, ele nos pegou na rodoviária. Eu tinha mudado o cabelo, ele elogiou, jantou conosco e foi embora sem falar nada. Falou que voltaria depois. Depois de uns dias, ele veio em casa para conversarmos, falou que queria tentar pelo nosso filho, mas não estava muito animado. Não botei muita expectativa, pois achei ele frio ainda, distante, e segui. E eu não sabia se a gente tinha voltado ou não. Quando foi início de novembro, mais uma vez eu precisava ir à cidade dos meus pais para a festinha do ABC do nosso afilhado. E ele falou que também ia. E eu fiquei preocupada, pois eu não sabia o que falar para os meus pais, pois até então ele ainda não tinha falado qual era o nosso status. Ele vinha em casa, mas ele ainda estava distante. Então eu falei para ele que precisava dar alguma satisfação para os meus pais e ia falar para eles que estávamos conversando e vendo a possibilidade de reatar. Ele concordou e começou a se aproximar até o dia da ida para a cidade dos meus pais. Quando voltamos de lá, ele já ficou em casa e mudou totalmente. Ia no outro apartamento somente pegar roupas para vestir. Estava carinhoso, já me elogiava a todo instante. Parece que estamos vivendo a época em que nos conhecemos. E isso eu pedi em oração, que ele voltasse a me ver como ele me via quando nos conhecemos. Dia 29 de novembro, agora, foi o aniversário dele e a gente já dormiu. E ele tirou uma foto nossa e enviou para as pessoas importantes da vida dele, dizendo que o melhor presente de aniversário foi a restauração da família dele. Pois é, meus irmãos, eu tenho visto acontecer até aquelas orações que eu pedi a Deus, mesmo duvidando da sua bondade. E tomamos a decisão de mudar para o apartamento que ele estava morando, pois é um pouco mais novo, mais confortável. E no sábado 30/11 de 2024, fizemos a mudança dos móveis que sobraram, pois tive que mudar tudo para a cidade dos meus pais. Ele tinha comprado quase tudo de casa. Realmente, ele estava com a decisão de não mais voltar, pois realmente tinha comprado tudo de casa. E ontem, domingo, dia 1º de dezembro, passamos o dia carregando as coisas pequenas, com paciência, amor, e ainda mesmo cansado à noite, ele me levou na igreja e eu já aproveitei para profetizar que muito em breve ele vai para ficar. E é isso, meus irmãos, dei uma resumida, pois a intenção deste testemunho é somente para exaltar o nome do Senhor e falar para vocês que Ele faz, que se posicionar em oração e jejum faz toda a diferença. E eu fazia um jejum atrás do outro, fiz muitos jejuns. Quando eu jejuava, às vezes a cordinha puxava para o meu lado e via a manifestação positiva ao meu favor. Outras vezes o inimigo puxava mais forte do lado de lá, mas eu sabia que ele não ia ganhar essa batalha, pois quem estava lutando por mim não perde batalhas.
E mesmo em meio à angústia, solidão e muito desespero, eu não duvidava mais dessa verdade. E foram muitas missas diárias, confissão, comunhão, poucos rosários, pois o inimigo não deixava acordar para rezar o rosário. Eu até acordava e dormia com o texto na mão. E muito, mas muito joelho no chão. No início até feriram meus joelhos, e quem perguntava, eu mentia falando que tinha levado uma queda. E muitos choros aos pés do Senhor, pois aprendi aqui no grupo que devemos chorar somente aos pés dele. Tem algo que preciso ressaltar, que ele nunca deixou de dar atenção ao nosso filho. Foi um pai muito presente nesse período e nunca deixou de arcar também com as despesas de casa, conforme ele tinha prometido. Às vezes vi alguém falando no grupo que o cônjuge que foi embora abandonava completamente até os filhos, não contribuía com o básico. Me sentia até ingrata, pois ainda reclamava que ele gastava à toa, sendo que, graças a Deus, nunca deixou faltar nada aqui. Gostaria de agradecer imensamente a Sol por esse trabalho, aos demais ADMs, e quando eles falam que precisam enviar suas dúvidas aqui no grupo, pois pode ser as dúvidas também de outras pessoas, e isso é uma verdade. Como sou muito tímida e morria de medo dos esporros, ficava com medo de perguntar algo, e quando alguém vinha e perguntava parecido o que eu precisava saber, era ótimo. Também não vou negar que me divertia muito e me divirto muito nesse grupo. Rezava para alguém colocar alguma coisa aqui para poder movimentar o grupo, e pois me distraía muito. Enfim, agradeço muito, muito, muito ao meu Deus maravilhoso, bondoso, amor da minha vida, por esse grande milagre, e obrigada a todos que oram uns pelos outros, que jejuam uns pelos outros, isso faz toda a diferença também. E também aos restaurados que incentivam aos angustiados da vez. Muito obrigada.